Olá a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do IEScast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Sou Larissa Hack, assessora de comunicação do IES, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje. Antes de começarmos, lembro que nessa temporada do IEScast estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IES. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a esse dinâmico e complexo setor. Gostaria também de pedir que, caso esteja nos acompanhando pelo YouTube, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva em nosso canal. E caso esteja nos ouvindo de sua plataforma de áudio favorita, siga o nosso podcast. Sim, você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Bom, hoje damos sequência à conversa que iniciamos no episódio anterior sobre medicina baseada em evidências. Nosso convidado é o Dr. Luiz Correia, que é livre docente em cardiologia, doutor em medicina e saúde pela Universidade Federal da Bahia, mestre em saúde pública na Johns Hopkins School of Public Health e professor adjunto na Escola Baiana de Medicina e Saúde. Ele também é diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Baiana, editor-chefe do Journal of Evidence-Based Healthcare Evidence e pesquisador do CNPq Nível 2. Dr. Luiz, muito obrigada pela presença. No episódio anterior, você nos falou que a medicina baseada em evidências nada mais é do que medicina. Nós temos acompanhado na mídia que a ANS estuda regulamentar a medicina baseada em evidências. Além disso, também há muitas discussões nos conselhos médicos a esse respeito. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão. Quais são as implicações que uma regulamentação poderia trazer? Medicina baseada em evidência é, como eu disse, o processo de decisão. Não tem como você regulamentar isso, né? Como eu vou regulamentar uma decisão individualizada, né? Se você tenta regulamentar, é como se você dissesse assim, essa medicação é eficaz e, portanto, eu vou regulamentar a utilização dessa medicação, né? Ou ela não é eficaz e eu vou proibir, né? Na verdade, é uma questão de... não tem como a gente... Como é um processo de decisão e é a arte da decisão, não tem como você encaixotar. Não tem como você encaixotar. Se você encaixotar, você vai entrar naquela questão dos protocolos, né? E o que a gente precisa, na verdade, é um desenvolvimento desse processo. Você tá indo para trás se você achar que medicina baseada em evidência é protocolo. Aí você está realmente regredindo. Então, não passa pela regulamentação. É o seguinte, existe importância de regulamentação. Se uma medicação é inventada, ela tem que ser regulada pela Anvisa ou pelo FDA para ela existir no mercado. Aí eu já estou regulando. Porque eu não vou permitir que exista no mercado uma medicação que diz que reduz a pressão se ela não reduzir a pressão. Eu não vou permitir que exista no mercado uma medicação que traz efeitos tóxicos indesejáveis, né? Eu tenho que passar ali por uma prova de tolerância do corpo humano em relação àquilo, razoável, e também uma prova de eficácia, né? E passando por essa prova, e é bastante rígida, né? É bastante rígida, assim, as demonstrações, etc., isso aí está regulamentado como algo que existe no mercado, ok? Agora, a decisão se eu vou prescrever ou não aquela questão para um paciente é impossível de regulamentar. Se eu regulamentar, eu estou prejudicando o paciente. Porque alguém pode estar prescrevendo quando não deveria prescrever ou não prescrevendo quando não deveria prescrever. E a excelência da medicina é a variabilidade, como eu disse. Se o cara está lá, é um piloto de um avião, eu não quero que ele varie, não. Eu quero que ele siga o protocolo. Mas se você tem um médico, queira que ele varie. Porque em uma pessoa ele vai ter uma conduta, em outra pessoa ele vai ter outra conduta. Essa que é a excelência da medicina. Pouca variabilidade é bom para a indústria que está construindo um carro. Eu quero que o carro saia todo igual. Mas o paciente, ele tem uma coisa chamada variabilidade natural. Você faz a mesma coisa em dois pacientes diferentes, o resultado vai ser diferente. Então, você tem que variar a sua decisão. Tem certas coisas em medicina, em hospital, etc., que eu vou fazer tudo igualzinho, mas são as coisas mais determinísticas. As outras coisas a gente precisa alta variabilidade.
E aí, se você regulamentar, você amputa a medicina, e não precisa realmente de ninguém pensando. Vamos, então, não pensar e etc. Então, o que a gente tem é que discutir. O que a gente tem é, na realidade, que se aprimorar e reconhecer que não é fácil essa profissão. E estar sempre discutindo de mente aberta, tendo o paciente como o centro da questão aí, né? E as mesmas coisas podem ser também importadas para um processo de decisão de saúde pública, né? Por exemplo, eu falei da regulamentação de uma medicação para ela existir no mercado, mas tem incorporação, tanto a ANS, que pode incorporar ou não alguma tecnologia, como o SUS, pelo Conitec, que pode incorporar ou não uma tecnologia. Esse processo aí não pode ser encaixotado. Esse processo aí, assim como a decisão clínica, ele tem que ser variável, porque a evidência informa, digamos, a eficácia, vamos dizer, e segurança, mas a decisão depende de uma série de outros fatores que podem variar de ambiente para ambiente. No ambiente eu acho que eu devo implementar, no outro ambiente eu acho que eu não devo implementar. Ou então eu acho que devo implementar clinicamente, mas o custo-efetividade não me parece gerar uma boa relação assim de custo-oportunidade. Então, tem que ser variável a decisão também, embora os princípios de decisão tenham que ser racionais. Então, o que a gente tem que ter é princípios racionais de decisão, decidir com base em princípios, mas saber variar esses princípios, né? Então, é muito difícil tentar regular, tentar tornar rígido esse processo, ou proibir de uma forma ou de outra, né? É, uma decisão boa. Eu entendo que a medicina baseada em evidências pode quebrar paradigmas, né? Assim, conhecimentos que assim, se popularizaram, como, por exemplo, nem sempre o tratamento mais atual e mais caro é o ideal, né? E que ela pode contribuir muito para um sistema de saúde mais sustentável e seguro. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema, porque nós vemos inúmeras solicitações do judiciário por medicamentos de alto custo, sem evidência científica. Pode me dar um pouquinho mais dessa opinião? Então, eu acho que a evidência ajuda muito nessa questão aí. É, primeiro, porque muitas vezes o que está sendo proposto não tem evidência da propriedade que você está querendo entregar com aquela tecnologia. E aí eu estou falando uma propriedade, um termo mais genérico, porque pode ser um exame que não é acurado, ou que não tem a demonstração de acurácia, um exame diagnóstico, prognóstico, ou mesmo uma atitude preventiva ou uma atitude terapêutica. Eu estou prescrevendo algo que se propõe aquilo, mas não está tão claro se realmente ou quanto aquele novo quimioterápico prolonga de vida, ou o que é que significa aquilo, né? Eu dei exemplo de quimioterapia, que foi o que veio aqui na minha cabeça, mas tem muitas outras situações, né? Então, muitas vezes as coisas são propostas, mas existe uma incerteza razoável se aquela propriedade é verdadeira ainda, né? Ah, a outra questão é que às vezes a propriedade é verdadeira, digamos que eu esteja falando da propriedade de eficácia, mas a observação científica, ela traz mais uma ideia do que a experiência clínica, da magnitude do benefício que eu estou entregando com essa nova tecnologia, né? O quanto isso é melhor do que o tradicional. E normalmente, no nível que a gente está de medicina, as novas tecnologias se chama isso de valor incremental marginal. Ou seja, é na margem, é a margem que você estende um pouquinho. A maioria das tecnologias, elas incrementam um pouquinho mais. Então, deve existir, na real, a comparação com o tradicional em relação ao preço que está sendo pago por aquela nova coisa. Primeiro, o preço que o paciente paga com a própria pele. Às vezes, essa nova coisa é um procedimento mais desconfortável, ou alguma coisa que ele tem que. Segundo, o próprio custo ao sistema de saúde, né? Então, a ciência ela consegue discriminar melhor se aquela coisa é verdadeira, em sendo verdadeira, o quanto ela incrementa de valor, e isso pode ser colocado dentro de um framework econômico, de custo-efetividade, ou de custo-benefício, né? De forma que isso ajuda nesse processo de decisão. Então, muitas vezes as coisas são propostas,
como coisas que devem ser incorporadas, ou são judicializadas, não são incorporadas, mas são judicializadas. E quando você vai ver, boa parte dessas coisas, você, se não estivesse oferecendo, não estava, não está deixando de oferecer uma grande coisa. É uma nova tecnologia, pode ser atraente, pode ter ali uma propaganda, mas quando você vai ver a evidência, ela não é compatível com a propaganda, né? Então, a evidência ajuda realmente a ver se aquilo ali vale a pena mesmo ou não. Existem algumas coisas que fazem grande diferença, né? Eh, mas outras coisas não fazem grande diferença e a gente deve realmente distinguir o joio do trigo nesse processo de decisão. A evidência ajuda se ela for bem analisada, né? Bom, Luiz, nossa conversa está excelente, mas o tempo é curto, por isso já gostaria aqui de agradecer a sua participação. E para encerrarmos, eu gostaria de perguntar como você analisa esse movimento da medicina baseada em evidências no Brasil? E, claro, convidá-lo a fazer as suas considerações finais sobre o tema, por favor, fique à vontade. Medicina baseada em evidências, se a gente chamar isso de um movimento, é uma coisa que surgiu ali na década de 80, né, com esse nome, né, medicina baseada em evidências. E eu acho que hoje o médico pensa mais em evidência do que realmente eh, algumas décadas atrás. Eh, Mas eu tenho dúvidas se é por causa do movimento e do nome medicina baseada em evidências, ou se isso, na verdade, eu não tenho contrafactual de um mundo que não inventaram esse nome e continuou evoluindo a medicina como já vinha evoluindo. Porque o nascimento mesmo de uma ciência que norteia a decisão médica, a decisão em saúde pública, é uma coisa que surge assim há 200 anos atrás e mais no formato científico há 100 anos atrás, né, no surgimento das escolas de saúde pública, no início do século passado, e dessas descobertas mesmo, como, por exemplo, a descoberta de que cigarro causa câncer de pulmão, é tão recente quanto 1940, e ainda durou algumas décadas para realmente as pessoas se convencerem plenamente, a indústria reconhecer aquele problema. Então, esses conhecimentos realmente científicos, eles começaram a surgir lá, digamos, há 100 anos atrás, e começaram a influenciar cada vez mais a decisão médica. Descoberta que cigarro causa câncer de pulmão, que hipertensão e colesterol e também tabagismo causa problemas cardiovasculares, né? E aí vem as tecnologias, medicações para reduzir pressão, colesterol, etc., advento de antibióticos. Isso tudo é surgimento da ciência misturada com a epidemiologia, norteando um processo de decisão médica. Então já vinha assim, é uma evolução lenta e progressiva, e criaram na década de 80 esse nome, medicina baseada em evidências, que se por um lado enfatizou e tentou traduzir o paradigma de uma maneira mais palatável para o clínico, que não é um epidemiologista necessariamente, por outro lado, causou uma resistência da classe médica que disse: não venha me encaixotar, eu tenho minha arte, né? E muitos médicos, com razão, com uma certa razão, se opõem a esse paradigma pelas distorções do próprio paradigma, né? Que não entende e às vezes trabalha com uma coisa de evidenciomania, como é o exemplo que você acabou de dar, de alguma proposta de regulação da medicina, com base nesse paradigma da medicina baseada em evidência. Então, quando os médicos reagem e não gostam dessa questão, você tem aqueles médicos que gostam, que se entusiasmam com isso, mas outros que dizem, puxa, tem alguma coisa fora do lugar aqui. Não é necessariamente uma posição contrária à ciência, né? É porque é um paradigma que precisa ser melhor desenvolvido. Ele foi construído de uma maneira muito mecanicista, mecânica, ou tecnocrata, alguma coisa assim, né? E tirou a capacidade do médico de olhar o paciente, né? E a gente vê isso, medicina baseada, as pessoas confundindo medicina baseada em evidências com a técnica de fazer revisão sistemática. São duas coisas diferentes. Medicina é medicina, é o ofício da arte de tratar de uma pessoa.
não é fazer revisão sistemática. Medicina baseada em evidência não é sinônimo de Cochrane. Cochrane é um centro de revisão sistemática. Medicina é a arte do pensamento e da tomada de decisão. Medicina baseada em evidência, né? Então, às vezes vem de um formato que precisa ser rediscutido. Não está no formato que o médico, que está traduzido para o médico, que empodera o médico. E isso precisa ser traduzido, eu acho que precisa ser repensado. Um dos caminhos é dizer só existe uma coisa, medicina, vamos terminar com esse nome. Agora, nós estamos num mundo contemporâneo onde ciência deve nos informar. Diferente de ciência é a dona da verdade. Ah, acredite em ciência. Não, não posso acreditar em ciência. Ciência é a respeito da dúvida. Ciência é tentativa e erro. É exploração. Até o entendimento de ciência das pessoas está errado. Ah, temos que obedecer à ciência. Não, não posso obedecer à ciência. A ciência informa, a decisão é outra. Então, a gente precisa compreender melhor o que é ciência, compreender melhor o que é medicina e desenvolver, quebrar um pouco, sair um pouco dessa caixa e desenvolver e discutir como a gente pode fazer para evoluir o processo de decisão médica e o processo de decisão em saúde pública. Mas essa minha crítica, você perguntou o Brasil, não é só em relação ao Brasil, não. Eu estou falando em relação ao mundo que eu vejo de uma maneira parecida, essa necessidade de amadurecimento do que seria, né, medicina baseada em evidência verdadeiramente. Muito obrigada, Dr. Luiz. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O IEScast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Deixo vocês por aqui. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.